Olá malta, bom dia! No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a noção de investir em um mesmo versus comprar para o mesmo, porque sinto que muitas vezes, além do conceito noção de merecer coisas, sentimos que estamos a comprar para investir em nós mesmos. Então, se essa compra está contextualizada como um investimento, temos pois muita menos culpa e, efetivamente, às vezes o que compramos é verdadeiramente um investimento, mas sinto que muitas vezes, especialmente estando aqui a ver este vídeo, porque se calhar tens problemas com consumir coisas e comprar demais, investir no mesmo pode acabar por ser uma armadilha para gastar de maneira não consciente ou não tanto não consciente se calhar porque já estás a pensar em justificá-lo como investimento, mas menos intencional. E isto sucedeu-me a mim muitíssimo com roupa. Eu comprava roupa de marca porque achava que era melhor qualidade, melhor estilo, etc, etc. Malta, a qualidade sem comentários, mas eu justificava igualmente que a roupa de marca era um investimento para mim. Justifico muitas compras de livros que a quem tenho de dizer, tenho dúvidas, porque para mim um livro podes ler em 10 anos e todavia tem sido uma boa compra, mas eu efetivamente justifico as minhas compras de livros como investimentos. Outras coisas, como por exemplo um caderno novo para tentar organizar-me, e muitas outras coisas pequenas, como pois tenho os labubos, não só os quero, não só são lindos, os vou utilizar nos vídeos, os vou utilizar de props, os vou utilizar no fundo de decoração. E há tantas coisas nas que eu investo que não somente não são necessidades, senão que são investimentos questionáveis, como por exemplo os labubos. O problema principal não é investir em coisas que vão ser boas para nós, porque há gente que tem trabalhos que necessita pois roupa boa, roupa de marca, roupa feita à medida, há gente que efetivamente faria dinheiro com estes labubos, etc, etc. E há gente que efetivamente necessita uma agenda para organizar-se e a partir de aí tudo já vai melhor na sua produtividade. Mas há tantas vezes que utilizamos o investimento como armadilha para gastar mais e fazer compras que, se calhar, se não estivermos a utilizar esta armadilha, ao final não faríamos. Então, esta tensão entre investir e comprar pode ser muito delicada e acho que uma das melhores maneiras para lidar com este problema é, em primeiro lugar, deixar as coisas na lista de desejos o máximo tempo possível, especialmente quando estamos a pensar numa coisa como investimento e não em um investimento de revenda, tipo, não sei, ouro, a prata, ou alguma trend super específica, tipo os labubos quando estavam no seu prime que realmente podia revendê-los por muito dinheiro. A ética disso já é outra coisa, mas podia-se fazer, e todavía se pode fazer. Mas há coisas que são investimentos com o objetivo de revenda e depois há coisas que são investimentos mais enquanto qualidade de vida, qualidade de objeto e a sua durabilidade. A vantagem principal de comprar por durabilidade, qualidade, etc. é que normalmente, além de que ultimamente a qualidade vai para baixo em quase todo, tem ido para baixo muito nos últimos anos, mas a questão é que as coisas de qualidade, as coisas que esperas para comprar, porque são boas, vais comprar tipo uma ou duas na tua vida, se tens sorte, tipo um casaco de inverno super bom, te pode durar 10, 20 anos se cuidas bem, uma olla de extras para coção, que são em ferro, que dura também toda a vida se a cuidas bem e para as gerações futuras. Essas coisas as podes deixar sem problemas na lista dos desejos, especialmente porque não vão a ir embora. Um labubu em 10 anos, se calhar, já ninguém sabe o que é um labubu. É uma coisa que, além de que tu podas querer utilizá-la como investimento, a sua durabilidade ao longo do tempo com o investimento provavelmente não existe. Mas as coisas que sim têm durabilidade se vão poder comprar em 5, 10, 15 anos. Então, podes esperar e não necessitas ter FOMO. FOMO é o Fear of Missing Out, é esse medo de que já não vendem as coisas, de que estás a perder uma oportunidade por não ir também ao Japão agora, quando todo mundo esteja ao Japão, ou o último destino vacacional que esteja de moda nesse momento. Então, o fato de investir no mesmo, acho que tem que estar filtrado através de o tempo de espera, a durabilidade do investimento, e um bocadinho de realismo, porque as coisas colecionáveis, tipo os labubos, os funcos e todas estas coisas, podem ser um investimento, mas a realidade é que atualmente este tipo de objetos se produzem em massa. Então, quando comparamos, por exemplo, os funcos ou os labubos com
esses investimentos que saem sempre nas notícias de os primeiros cómics do Spider-Man, primeira edição, etc, etc, esse tipo de objetos vale muito dinheiro porque não se fizeram em massa como se fazem agora e a gente não os tratou como colecionáveis. Então, pois, botaram no lixo quando estavam velhos ou não cuidaram bem deles. E o fato de que agora há muito poucos em boas condições é o que lhes dá valor como colecionáveis. Mas é muito mais arriscado quando temos coisas destas produzidas em massa e que se vendem como limitadas de maneira estratégica, mas que não são. Há milhões de labels pelo mundo estar produzidos e as técnicas de venda são o que faz que pensemos que não é suficientes. Mas há coisas, há objetos que sim são investimentos. Por exemplo, uma garrafa reutilizável dura facilmente toda a vida se não tem um grave acidente. E é um investimento, especialmente se começas a utilizar isto em vez de estar a comprar sempre as garrafas pequenas quando vas a caminhar ou vas de viagem e levas isto, o reutilizas e poupas dinheiro e não usas tanto plástico. É um win para ti, uma vitória para ti, uma vitória para o ambiente, uma vitória para todos. Agora bem, investir numa coleção de Stanleys que, sejamos realistas, todos sabíamos, era um tipo de coleção que não ia durar, foi muito rápida, é um produto que já se produzia antes, agora se produz em massa, é um milhão de cores, e já não ia durar, malta, não ia durar. Mas é distinto ter um par de coisas que custam mais dinheiro e que vão a durar-te muito tempo e que tu vais gostar delas, porque eu elegi este desenho porque gostava e gosto tanto deste desenho com as flores que quando veio, além de que já temos os problemas porque não tenho muito cuidado com a de malta, ou lanço dentro da mochila e vá como vá. Mas, além de que já não esteja perfeito, eu adoro o desenho e me faz querer utilizá-lo porque eu gosto dele, é útil, paguei bem por ele, além de que tinha desconto, e quero continuar a utilizá-lo. E não é tudo positivo, é de meio litro e eu bebo muita água quando bebo, então podia perfeitamente ser 1,5 litro e eu estaria mais feliz, mas não passa nada porque meto mais água dentro e que me custa 40 segundos ir até a cozinha e meter água dentro da garrafa. A pequena conveniência que perdo de utilizar uma garrafa reutilizável não vale a pena as garrafas de plástico extra que eu utilizaria se não o tivera, e não vale a pena a conveniência de comprar outra mais grande que utilizaria em vez deste. Então, utilizar o investimento em um mesmo como excusa de compra e de consumo excessivo é muito fácil. E, como sempre partilho aqui com vocês no canal, acho que fazer a pausa e a reflexão de realmente parar a pensar que é o que necessito, realmente estou tão insatisfeita com o que tenho, que necessito outro mais, outro modelo melhor, não sei como se pode melhorar uma garrafa de metal, mas alguma coisa para. Realmente necessitas o extra, realmente é um investimento em ti. E há coisas que sim, há coisas que dependem muitíssimo da gente. Se eu tivera que beber todavia mais água da que bebo agora, se calhar sim era um investimento para mim, comprar uma garrafa nova mais grande. É tudo muito subjetivo e depende muito da pessoa. Se eres uma pessoa que utiliza muito uma coisa, é melhor investir nisso. Se tu gostas de escrever e adoras uma caneta super específica de, não sei, feita à mão na Suíça, para ti vale a pena. Mas a questão é, vale a pena para ti em particular ou estás a querer gastar e utilizar o conceito de investir em ti mesmo como excusa para gastar, ou se calhar vistes alguém nas redes ou no trabalho utilizar uma coisa similar e dizes, eu também mereço. E mereces, mas vale a pena. E isto é tudo pelo vídeo de hoje, espero gostaram. Adoraria saber nos comentários que acham vocês é um verdadeiro investimento enquanto que objeto físico. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!